Após a semana de aprovação de pautas da segurança pública na Câmara no final de 2024, o tema promete ser incluído nas prioridades do Senado Federal em 2025. Aline Beckett. Além dos senadores fazerem destaque à pauta econômica, que será um dos temas de acompanhamento pelo Senado, a pauta da segurança pública também foi pontuada como prioridade para este ano. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, já havia criticado a atuação do governo em relação ao tema na última visita do ministro Ricardo Lewandowski ao Senado, no início de dezembro do ano passado. Na ocasião, o senador pontuou que o ministro não conseguiu esclarecer quais são as políticas públicas em andamento para combater tanto a criminalidade organizada quanto a comum. Sérgio Moro ressalta a prioridade da pauta para os trabalhos ao longo deste ano e diz que o governo tem sido negligente. Além disso, julga que o Senado tem um papel a desempenhar. Vamos tentar recuperar a pauta da segurança pública. O governo federal atual ele tem sido negligente e o Congresso, especialmente o Senado Federal, tem um papel aqui a desempenhar para aprovar leis mais rígidas, mais duras contra os criminosos, seja para tornar as sanções mais severas, mas também para tornar o processo mais eficiente, a investigação mais fácil pela polícia. Um dos projetos que será debatido pelo Congresso é a PEC da Segurança Pública, que foi apresentada pelo governo com o objetivo de unificar as forças policiais em combate ao crime organizado, por meio do Sistema Único de Segurança, o SUSP, de forma semelhante ao que ocorre com o Sistema Único de Saúde, o SUS. O projeto está em análise na Casa Civil e em breve deve ser encaminhado ao Congresso Nacional. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, afirma que a PEC da segurança será um dos temas de foco de seu trabalho ao longo do ano. PEC do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que é a 44, que vai aumentando os recursos para a segurança pública. Para garantir um amplo debate, o ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, dialogou com os governadores estaduais e também com os secretários de Segurança Pública do país durante o ano de 2024. Agora, a discussão será diretamente com o Congresso Nacional, que deve levar em consideração a posição não só do governo, mas dos governadores e secretários. Vamos fazer mais um giro de análises aqui no Jornal da Manhã. Vocês acreditam e analisam também e julgam, que a negligência por parte do governo federal em relação à pauta, de segurança pública para a aplicação de políticas públicas mais eficientes, que acabem com o crime organizado, como foi apontado pela reportagem, e que a PEC da segurança de fato deve ser um dos focos agora nesse primeiro semestre de 2025, começando pelo Sérgio? Eu não tenho dúvida, Soraya, que a segurança tem que ser uma pauta prioritária no Brasil para 2025, principalmente diante do que nós estamos vivenciando. Não é aqui no estado de São Paulo apenas que estamos enxergando cenas drásticas em relação à segurança do Brasil inteiro. É lógico que essa decisão tem que passar muito pelo Congresso para, de alguma forma, conseguir endurecer principalmente a legislação para manter o criminoso preso. Eu acredito que nós estamos num país que muita gente vê polícia prendendo e justiça soltando. E a gente precisa mudar a legislação penal, a legislação de execução penal. Nós precisamos ter penas mais duras, nós precisamos fazer isso também para gerar uma sensação na população de que não existe impunidade. O Congresso tem essa dura missão e, principalmente, não somente do endurecimento dessa infraestrutura, mas também, de alguma forma, conseguir contribuir com a infraestrutura das polícias. A gente tem déficits na Polícia Civil, déficits de homens na Polícia Militar, isso em todos os estados do país. A segurança ela tem que ser tratada hoje como prioritária, eu não tenho dúvidas disso. E fazendo esse investimento, fazendo essas modificações, você fortalecendo a legislação, você dando mais até respaldo para o policial, você entendendo que
a responsabilidade da segurança é um dever de todos, é um dever, principalmente com base na Constituição, dos governos do Estado. Porém, hoje, as cidades elas têm cada vez mais chance, mais autonomia para poder contribuir com os governos estaduais, levando em consideração a utilização aí de câmeras de monitoramento, o fortalecimento das guardas municipais, em algumas cidades já tentando incluir essas guardas como polícias municipais. A população precisa entender que todo esforço de qualquer ente é muito importante. Então, colocar, por exemplo, a Guarda Municipal de forma clara, expressa na Constituição, como força integrante da nossa polícia, é muito necessário. E isso se dá aí através da inclusão no artigo 144 da Constituição Federal, tem que ser mediante uma PEC. Eu acredito que os senadores, eles, por mais que a gente viva num país que tem uma discussão de direita, de esquerda, quando envolve assuntos relacionados a pautas comportamentais, assuntos relacionados à segurança, independentemente da ideologia dos deputados, eles sabem que é uma pauta muito sensível para as suas próprias bases. E como a maioria do Congresso, ela não é nem de direita nem de esquerda, ela é ali do chamado centrão, essa maioria do centrão, diante da sua base, que é mais conservadora, que se sente insegura e que exige mudanças, eu acredito que nós vamos conseguir caminhar a passos largos para, sim, fazermos modificações, desde que tenha essa vontade política e, principalmente, aí, o apoio, esse clamor popular. Porque eu tenho certeza absoluta, todo mundo tem medo hoje de, infelizmente, andar nas ruas. Quem é de São Paulo, vítimas de furtos de celular, carro no trânsito perigoso. A gente tem que fortalecer esse combate. Isso que eu não entrei aqui no comentário nem para falar do mais preocupante, que é a questão do crime organizado. E aí, se eu começar a falar do crime organizado, vocês já sabem, são muitos cenários. Proteção da defesa das nossas fronteiras, a gente precisa entender como que a gente consegue separar quem é traficante, quem é narcotraficante, como é que a gente consegue endurecer penas para essas pessoas. Enfim, tem muita discussão. A segurança pública no país, sem sombra de dúvidas, tem que ser prioridade para 2025. Nos dias de hoje, qualquer político ou mesmo governante já entendeu a importância da segurança para os cidadãos e até para o seu voto. Mesmo aqueles que têm bandeiras diferentes compreenderam que a população está muito preocupada com segurança. Mas eu vejo que lá no Planalto Central falta muito foco aos problemas. A começar pelo governo federal, muito preocupado em definir hierarquias entre as polícias. E não é isso que nós precisamos. Falam muito que com essa hierarquia haverá mais integração, mas para haver integração não é preciso criar regra nova nenhuma. Basta haver conversa. E para a conversa entre as polícias não é necessário estabelecer uma lei nova, simplesmente adotar essa prática. E no Senado muitas vezes se discute aumento de pena, mudanças na lei daqui, na lei dali, e esquecem que na realidade 90% ou mais dos crimes violentos a polícia não conseguiu descobrir o autor. Se não sabe o autor, logicamente ele não vai ser indiciado e muito menos condenado. Portanto, a pena não faz a menor diferença. O que é preciso é pensar em ferramentas que possam dar a todas as polícias federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias estaduais e as GCMs que precisam ter mais força, sim, autonomia e recursos para que possam fazer as boas investigações que nos garantam saber quem são os bandidos e aí levá-los para a cadeia.